Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, com a bênção de Deus, Jesus. O João está gripado também, por isso que eles não vieram. Eles disseram que iam entrar pelo virtual. Entendi. Muito bem. Então, antes da gente dar início ao capítulo 25, vamos fazer a oração. Quem gostaria de fazer a oração? Eu posso fazer. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade de mais um dia nesta casa de estudo, frente a assuntos tão importantes como este da depressão, que nós consigamos aí absorver novos conhecimentos, que esses amigos que participam desse estudo, os encarnados e os desencarnados, possam também oferir bastantes informações, né, renovatórias, e que consigamos, por intermédio do entendimento, encontrar aquilo que sempre será necessário para que passemos pelas provações da vida. Que Jesus abençoe o nosso estudo. Que assim seja. Hoje a gente vai estudar o capítulo 25, Ocorrências Aflitivas. Semana passada, o capítulo 24 era o silêncio perturbador, né? A questão daqueles que... Da mídia, né? Que geralmente a mídia comum dá uma ignorada, né, nos ensinamentos do espiritismo, e que o espírita ele tem o dever de ajudar a propagar e divulgar, né, as verdades da doutrina. E hoje, ocorrências aflitivas. Quem quer começar a leitura? Marcelão, eu sei que está impossibilitado. Bom, a Alexandra está pintando ainda, né? Então, por favor, Júlia. Seu microfone está fechado, Alexandra. Meu livro está com o Marcelo, daqui a pouco eu pego lá com ele. Beleza, a Júlia vai começar a leitura para nós. Da existência de todas as criaturas, sempre surgem momentos de grande aflição, convidando à reflexão, à análise dos objetivos reais da viagem corporal. Considerando-se grave o significado existencial do ser humano, que é conseguir a iluminação interior através das experiências evolutivas, todo um conjunto de acontecimentos faz parte da programática estabelecida pelas soberanas leis da vida. À medida que o indivíduo alcança o patamar da razão e desenvolve a sensibilidade emocional e afetiva, mais desafiadoras se lhe tornam as ocorrências, em razão da capacidade para sofrê-las. É natural, portanto, que em cada fase do processo de crescimento espiritual, experimente determinadas aflições que fazem parte do seu mecanismo de superação das injunções primárias, proporcionando-lhe mais recursos que lhe facultam o entendimento dos valores legítimos que devem ser cultivados. Continua? Pode mesmo. Remanescendo-se das experiências de vivências pregressas, as dores surpreendem o viandante espiritual, advertindo-o quanto à responsabilidade que deve ser preservada, a fim de melhor entender os fenômenos da vida, graças aos quais supera as injunções penosas e lentamente conquista a harmonia. Periodicamente, enfermidades infecto-contagiosas com caráter epidêmico irrompem voluptuosas, semeando preocupações e contaminando milhões de vidas, milhares das quais são ceifadas entre angústias e dores superlativas. Sucede que o planeta de provas e de expiações é o hospital-escola ainda assinalado pela presença do sofrimento, que se apresenta como calamidades, fenômenos destrutivos, abandonos e angústias. De alguma forma, as próprias criaturas que o habitam são responsáveis por tais agentes destruidores, em face das suas construções mentais, das fixações inferiores em que se demoram,
cultivando emoções negativas que favorecem a proliferação dos vírus, cada vez mais resistentes e portadores da faculdade de mutação. Uau! Caramba! Ou seja, ferrou. Caramba! Gente do céu, aí, tá explicada a Covid? Não, e não Tá só explicada a Covid-19. ela. A próxima. E todas as que tiveram, e todas as que virão. Gente, eu vou lembrar, quem é daqui da casa vai saber. A Alexandra vai lembrar também. Lembra quando começou a pandemia da Covid? Os mentores da casa falaram para a gente assim: esse vírus é um vírus de baixa frequência. Mantenham-se firmes no evangelho moral e no trabalho. Aqui dentro da casa vocês vão estar protegidos. Continuem o trabalho. E a nossa casa foi uma das pouquíssimas que mantiveram de portas abertas. Mesmo, às vezes, até clandestina. Ô, Wellington, a nossa casa foi a única que eu não soube de mais nenhuma. Naquele período difícil, não teve nenhuma casa que ficou aberta, foi só a gente. Eu falo uma das porque a gente não sabe se for, né? Tem, Talvez a gente não às ficou vezes a conhecendo. legalidade Às vezes a gente não da descobriu, caridade né? rolou. E eles falaram que nós estaríamos protegidos dentro da casa, no trabalho. E é o fato. E isso aconteceu. Pessoas infectadas foram na casa receber tratamento, abraçaram a gente. No auge, quando estava no auge. A crise ali. Gente morrendo. A gente abraçou gente infectada. A gente cuidou. Abraçou o Léo, abraçou a Cris. E a gente não foi infectado. Dentro da casa, não. Dentro da casa, Não fomos infectados. E é o que ela está falando aqui. Você viu que ela fala? Em face das suas construções mentais, das fixações inferiores, aqui é fixação mental, obsessão, em que se demoram, né, cultivando emoções negativas que favorecem a proliferação de vírus. Aí, a gente que estuda sabe que o plano material é uma cópia do plano espiritual. Ou seja, a gente cultiva esses vírus psicologicamente, espiritualmente primeiro, para depois eles surgirem na matéria. Eu lembro que o meu pai, quando pegou a Covid, ele ficou mal, eu que levei ele para o hospital. Eu carreguei o meu pai. Meu pai ficou internado, com mais de 70% do pulmão comprometido, ele quase morreu. E eu não peguei. A Cris ficou lá na casa dele, junto com ele e com a esposa dele, minha madrasta. Ela ficou lá 14 dias cuidando dos dois. A Cris ficou lá. E ela não pegou. E a gente ficava o tempo todo buscando essa oração, elevar o pensamento. A gente ficava o tempo todo buscando. Eu tenho certeza que isso foi um dos processos que ajudou e propiciou a gente não se infectar. Né? A gente não pegou. Tem uma... Nunca peguei Covid. Eu também nunca peguei, mas eu fiquei socada dentro de casa. Eu trabalhei, a gente trabalhou aqui, né, Léo? Eu peguei, mas não foi aqui na casa, não. E lá em casa, acabou que o pessoal pegou. Minha mãe até teve uma experiência aí de UTI. Nossa Senhora. Mas está todo mundo bem, graças a Deus. E só complementando, tem uma parte aí que ele fala que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente compreende o que acontece, quanto mais a gente fica maduro emocionalmente e também conhece as lições e a necessidade da reforma íntima, mais provas vêm. Porque a gente tem capacidade de entender melhor o sofrimento. E de suportar. E de suportá-lo. Isso Então, mesmo. por exemplo, estou pegando o gancho de você que trouxe para nós essa situação. Quanto mais você compreender, quanto mais você começar lá os estudos, vir aqui, enfim, tomar os passos, começar a fazer esse processo de refazimento íntimo, às vezes mais provas virão. Entendeu? Mas o que acontece? Você vai ter mais
O que acontece? Você Vem aguenta, né? vem a prova, mas você tem mais ferramentas para lidar com isso e você vai suportar isso de uma maneira mais eficiente. Entendeu? Algo que talvez você não conseguisse suportar antes, porque você não tinha essa bagagem. Gente, é um jogo, né? Pensa num jogo, você vai jogar lá. Conhece mais? É mais. Você vai entrar na primeira fase do jogo, Quilômetro. você entra na primeira fase do jogo, você tá lá, peladão, você só tem uma faquinha, só um shortinho, e aí vem só aqueles bichinhos fraquinhos que você matar eles, né? Você mata com a faca mesmo. Aí você mata com a faca, aí você passa de fase. Aí na próxima fase já tem um bichinho um pouco maior, mas também você já conseguiu o escudo. Ou seja, você vai adquirindo ferramentas, valores, e vai tendo condições de enfrentar desafios maiores. Ah, mas então, quanto mais eu aprendo, mais eu vou sofrer? Não. Não é isso. Quanto mais você aprende, mais recursos tem, mais capacidade de superação você tem. E quanto mais desafios aparecem, mais você vai desenvolver e crescer. Os desafios vêm não é para te parar, para te travar, é para te fazer crescer. A gente falou isso hoje no Evangelho, né? Através das lutas, das lapidações, das reformas interiores, a gente falou da dispensinha da alma. Quanto mais você limpa, mais você tem condição de limpar. Quanto mais você tira a sujeira da sua dispensa da alma, mais você tem condição de deixá-la mais limpa. Então, os desafios vão só aumentando para que você possa ir superando. Não à toa, Jesus enfrentou tudo aquilo. Qualquer um de nós, seres réis, seres mortais, não suportaria passar por aquilo. Por que ele suportou? Porque ele tem uma bagagem gigantesca. Né? Ele tem muitas ferramentas, muitos valores, muito aprendizado, muito conhecimento, muito desenvolvimento moral para dar conta de suportar aquilo de uma forma que para ele não foi tão sofrida como parece ser para nós, porque ele tem ferramentas. Né? Então, já viu aquela frase? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? É isso. Quando você está pronto para enfrentar um novo desafio. Para quê? Para você sempre sair da zoninha de conforto. Por que você tem que sair da zoninha de conforto? Para jamais permanecer estagnado. Para você não estagnar, não parar. Você sempre está em constante evolução até chegar lá em cima. E nem eles que chegam lá em cima param. Quem chega lá, os espíritos puros no nível de Jesus, eles continuam cuidando de mundos e mundos. Não é à toa que Jesus é responsável pelo planeta inteiro. Por que ele dá? Como que ele dá conta de cuidar de um planeta inteiro? Provavelmente ele não deve cuidar só de um, hoje, né? Ele deve estar no nível que ele já deve cuidar de mais de um. Por que ele dá conta? Porque ele desenvolveu toda essa bagagem ao longo da evolução dele, para dar conta. Por que ele é capaz de mandar um quadro para mim falar que ele é meu amigo? No meio de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, ele consegue se conectar a uma pessoa. Porque o amor dele é tão grande, a consciência dele é tão grande que ele consegue lidar com cada uma das pessoas, individualmente e coletivamente. Outra coisa aqui que me foi incluída em relação à sua situação, a prece. É muito importante mesmo. Depois a gente fala. Tá. A prece tem um poder. E você pode fazer, às vezes você faz tem pessoas que fazem isso para uma entidade específica, um santo, como é o caso, né? Nossa Senhora Helena. Às vezes aquela pessoa ela não tem competência, entre elas, para te ajudar, mas essa prece vai chegar para alguém que vai auxiliar no processo. Às vezes o que se tem de volta não é aquilo que às vezes você acha que é o melhor para si, mas é o melhor, pensando na questão da vida eterna e das provas que você tem que passar. E mais uma dica. Quanto mais, pegando o gancho no livro aqui, ó, que a gente leu até agora. Você tem dificuldade com uma pessoa. Se você vai em busca de recursos, de aprendizados, de conhecimento, para você se melhorar, quem melhora é você. Quem está mais pronta para enfrentar os desafios e ter mais paciência é você. Então, quanto mais você busca conhecimento,
mas é você quem tem que se melhorar. E ao invés de cobrar do outro, cobrar de si mesmo. Então, o que vai acontecer? Quanto mais você buscar conhecimento, estudo, tratamento para você melhorar, talvez mais você consiga enxergar o defeito do outro que te incomoda. Só que como é você que buscou o conteúdo, o recurso, o conhecimento, cabe a você usá-lo, ter mais paciência ainda, porque ele não tem o conhecimento. Ele não buscou o recurso. Quem está mais à frente tem que se curvar para ajudar quem está atrás. Por que Jesus veio aqui? Para que ele tinha? Para que ele tinha que vir cheirar aqui? Ele estava num outro patamar, muito diferente. Aí ele se submeteu a reduzir sua luz para conseguir reencarnar, para passar tudo que ele passou. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que a gente precisava dele. Missionário. Ele sabia que ele precisava mostrar a luz do caminho para nós. A gente estava certo. Eu tenho só uma dúvida, assim, da escala evolutiva. Quando ele reduz a luz, ele não reduz a evolução, né? Não. Ele está num nível vibratório tão alto. Aí é vibração, é nível vibratório, sabe? Está tão alto que ele não consegue se conectar às energias do planeta. A vibração dele está muito além, então ele tem que reduzir, mas o conhecimento dele continua. A capacidade dele de amar dele continua. Mas ele precisa trabalhar para descer o padrão vibratório dele, para se conectar, para conseguir se conectar ao perispírito daqui. Para reencarnar. Mas ele... Tanto que ele falava diretamente com Deus. Ele era médium de Deus. Quando ele falava, meu Pai que está no céu, quando ele orava, ele conseguia receber a intuição direta de Deus, sem intermediários. Ou de espíritos puros, do nível dele. Igual aquele passagem lá, quando ele é batizado, que tem um espírito que fala, né? Não é? Na hora que o João Batista batiza ele, parece que tem um lance de uma pomba, aí parece que tem uma voz que fala, se eu não me engano, tem uma voz que fala com ele na hora. Essa voz é de um espírito superior do nível dele. Não é de Deus, é de um espírito superior. Mas ele, nas orações, ele se conectava diretamente com Deus. Diretamente. Por isso que ele sempre falava, meu Pai que está no céu, meu Pai. Ele sempre batia nessa tecla. Você falou foi que mutação, né? Compreendesse o ser humano a grandeza do intercâmbio das forças mentais, o poder das energias de que se constitui, e as utilizaria de maneira edificante, ao invés de direcioná-las, mesmo que inconscientemente para fins ignóbeis. É o que ele está falando, ó, do pensamento. Força do pensamento. Cada criatura é, na realidade, aquilo que cultiva na casa mental. Os seus ideais de enobrecimento ou de degradação levam-no às faixas vibratórias nas quais aurem as energias correspondentes às cargas emitidas. Não foi por outra razão que Jesus anunciou: tudo que pedires ao meu Pai orando, ele vos concederá. Ó, a gente falando oração. Demonstrando que a plena sintonia com a poderosa fonte da vida produz uma correspondência entre aquele que ora e o genitor divino. Cultivar, portanto, os pensamentos edificantes, procurando viver de maneira compatível com os objetivos superiores da vida, é dever de todo aquele que anela pela saúde, pela paz, pela felicidade. Então, quer você ter saúde, quer você ter paz, quer você ter felicidade, o que você tem que fazer? Cultivar pensamentos edificantes, mudar padrão vibratório, fazer reforma íntima, lutar contra esse padrão nosso terreno que é baixo, entendeu? É um padrão eminentemente baixo. Então, o que acontece? É essencial, porque ele diz aqui que nós somos reflexo da nossa mente. Então, se nós produzimos esses pensamentos negativos, se nós somos negativos,
evidentemente você não vai encontrar felicidade, evidentemente você vai ficar doente, você está entendendo? Agora, quando você transcende isso, você começa a ver felicidade em coisas imateriais, coisas não necessariamente materiais, coisas espirituais. O que acontece? Você começa ali, né, desenvolver ali um aspecto de saúde mental. O processo de crescimento espiritual é realizado dentro de uma programação elaborada pelo Excelso Pai. Passo a passo, conquistam-se etapas ascensionais que promovem o ser, ensejando-lhe mais ampla compreensão da existência e dos seus incomparáveis recursos de iluminação da consciência. Passo a passo, é algo progressivo. É compreensível que, estando em um mundo organizado conforme as leis da matéria, que se altera com frequência, continuamente estão ocorrendo mudanças de estrutura, que ao serem captadas podem apresentar-se como fenômenos destrutivos na forma, aflitivos no conteúdo, desesperadores da maneira como se expressa, sempre, porém, com a finalidade de promoção do espírito encarnado. Não devem, portanto, constituir surpresa as chamadas calamidades sísmicas, as lamentáveis ocorrências de destruição, que sempre trabalham para as modificações necessárias para que a lei do progresso seja imposta. Que são as questões kármicas, são essas grandes destruições, a própria Covid, situações de destruição, de abalo sísmico, situação de mortes em massa. Tudo isso existe, o progresso tem que existir. A causa e efeito, né? Não cai uma folha no chão sem que Deus saiba. Aqui, afetando o indivíduo através do sofrimento, predispõe-no à humildade, à compreensão de sua pequenez ante a grandiosidade do universo, ao mesmo tempo enriquecendo-o de alegria pela faculdade de entender a transitoriedade de que se reveste, como preâmbulo para inefáveis alegrias que o aguardam. Então, às vezes, nós estamos numa situação de sofrimento atual, mas esse sofrimento ele é importantíssimo para que você passe por isso, entenda esse processo, seja humilde, compreenda o que está acontecendo, busque o entendimento daquilo, para que no futuro, com novas provas, você tenha mais preparação e fique alegre diante do que ocorreu. Entendeu? O que a gente falou aqui no estudo dos apóstolos, da questão da cura, que a cura traz dor, né? O processo de cura, né? Essa questão de você passar pelo sofrimento para aurir felicidade futura. Por quê? Quando você está doente, você vai passar por um processo cirúrgico, com um medicamento até amargo ou doloroso, que você vai ter que utilizar esse medicamento, mas é esse medicamento doloroso que te faz sofrer, naquele momento, vai te promover uma cura e vai te fazer gozar de uma saúde e ficar feliz depois. Então, se fisicamente é assim, por que espiritualmente não seria? É a gente sofrendo, porque o sofrimento lapida a alma. O sofrimento faz a alma entender e adquirir valores importantíssimos para o espírito lá na frente, através desses valores, se tornar feliz, se tornar pleno, preenchido, através da experiência. Por quê? O sofrimento nada mais é que a experiência, a vivência de determinadas situações que vão lhe construir sementes de valores importantes que ele vai se constituir depois. Ele se autocura através do sofrimento, plantando valores na alma. Como ela falou, a humildade é um dos valores, né? Fala, Alexandra, você abriu seu microfone? Não, eu não abri, não. Mas está muito bom, está muito bom. O entendimento está ótimo. E a questão do sofrimento também, então, só dando uma pincelada aí, a gente não esquecer que o sofrimento, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai evoluindo, a gente vai levando o sofrimento de maneira mais leve, igual você falou aí.
E também, nos momentos de sofrimento, a oração é muito importante. O que ela falou. Teve um momento, segunda-feira agora, só para falar, tem a ver com o assunto. Teve um momento, segunda-feira agora, que sabe quando está tudo dando errado? Eu estava muito mal, estava tendo muito problema, o Marcelo também, o Léo também. E era antes da gente ir para o centro, eu ir para o centro para o trabalho da casa. E eu percebi que aquilo era a influência que eu estava recebendo, mas independente de ser influência ou não, eu pensei, eu tenho que passar por isso, então vou passar dignamente. Vamos fazer o que a gente aprendeu. Em vez de eu ir para o centro, que eu tinha que estar lá no centro, eram umas 3 horas, eu vim aqui para minha casa, sozinha, deitei na minha cama, coloquei uma música, fiz uma oração, pedi amparo para mim, o Léo, o Marcelo, pedi amparo também para o meu Otávio, que estava muito doentinho. Aí, depois que eu fiz isso, eu fiz uma irradiação e fiz essa oração. E fui para o centro. Quando chegou umas 6 horas que o Léo chegou lá, o Léo falou, mãe, acabou, eu mudei, eu estou outra pessoa. O Marcelo chegou e falou assim, não, eu estou ótimo. Eu, que estava com muita dor, além de estar com dor física, ainda estava com um monte de problemas. Sabe quando tudo passa? Passa assim. Parece que veio uma equipe, deu passo em todo mundo. E a coisa assim, a gente, por menos que a gente acredite, essa coisa da oração é muito forte. Sabe? Eu falo muito, às vezes eu sou até meia carola, eu falo muito para as pessoas, gente, o poder da oração, confia. Na oração, confia. E aí, o que você está falando, que a gente vai passando pelo sofrimento, mas o sofrimento vai ficando mais leve, a gente adquire mais conhecimento, mas o sofrimento fica mais leve. E aí você falou aí, que eu não sabia disso, né? Eu aprendi agora que você está lendo, que quanto mais conhecimento a gente tem, as provas são mais difíceis. E é engraçado, né? Eu estava analisando aqui, realmente, as provas que eu tive depois foram mais difíceis mesmo, foram muito difíceis. Eu pensava que depois que eu entrei para casa, eu falei assim, nossa, minha vida vai ficar tão boa, tão tranquila, agora que eu estou louca de vez. Mas tudo de maneira mais fácil, sabe? E a gente tem o amparo dos nossos amigos espirituais, dos mentores da casa. É claro que eles não vão resolver o nosso problema, mas eles dão tantos conselhos bons para a gente, né? É tanto amparo que a gente nem tem noção. É isso aí. E isso que você falou é muito certo. É assim, quanto mais preparo você tem, maior é o desafio. Parece que fica mais difícil. Só que para quem está com os recursos, quem está enfrentando, não enxerga tão difícil assim. É isso mesmo. Por exemplo, eu estou na fase 1 lá do jogo. Aí eu vejo alguém jogando a fase 10, falo, caraca, como é que você dá conta de enfrentar esses monstros que tem aí desse tamanho? Mas para ele que está lá na fase 10, não é esse absurdo de difícil, porque ele tem mais recursos para enfrentar. Então é assim, quem está enfrentando, se você faz uma análise fria do que você enfrenta hoje, do que você enfrentava ontem, num passado que talvez recente, você olha, nossa, por que eu sofri daqui tanto por causa disso? Hoje, o que você passou lá atrás é ridículo. E o que você está enfrentando hoje, se você tivesse o recurso daquela época, você não suportaria. Então eu lembrei. Gente, eu vou ter Alzheimer cedinho. Eu lembrei que eu ia falar para você, agora que eu lembrei. É justamente isso, porque essa questão que você estava falando aí da gente, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente tem provas, né? Mais difíceis. Muitos médios, muitas pessoas que entram para a casa espírita largam por causa disso. Porque não vai dar conta das provas, acha que tem muito problema, né? Muita prova. E engraçado, eu conheço muitos
que participaram de casa espírita e que largaram porque não deram conta. E eu vou te falar uma coisa para você. Eu estou te falando por experiência própria, pelo que eu vejo. Eles estão muito piores. Muito piores. E a gente, mesmo com tanta provação, com tanta coisa, leva as coisas com tanta sutileza, com mais leveza. Parece que a gente sabe que a gente é carregado no colo e que é muito amparado, então tudo fica mais fácil. Era isso que eu ia te falar. Perfeito, Alexandre. Você falando aí, eu estava fazendo uma análise da minha vida aqui agora. Imaginando eu 5 anos atrás. O que eu faço hoje, tudo que eu faço hoje, todos os compromissos que eu tenho, tanto os materiais quanto os espirituais, que eu assumi, 5 anos atrás eu não daria conta. Eu não tinha recurso para isso. Eu não daria conta de assumir esse tanto de compromisso. E hoje eu faço de uma forma natural. Natural. Às vezes eu canso, mas é natural, é tranquilo. Você sabia que eu rezo para você? Ah, tem certeza. Eu rezo para Jesus te dar força para você não desistir. Porque eu não sei como é que você dá conta. Então, mas você também. Você, depois que você assumiu a casa, olha o tanto de compromisso que você assumiu, não é? E você imagina, quando você entrou no centro, você daria conta de assumir esse tanto de compromisso? Não, eu nem pensei que a coisa era tão complicada. Tá vendo? E hoje mas no final das contas fica fácil, porque eles trazem tudo de mão beijada na gente. Pois é. E hoje você assumiu uma coordenação de uma casa espírita, e isso não é brinquedo. Você, quando você entrou... Quanto tempo vocês estão frequentando a casa? Eu entrei no final de 2018. A minha mãe já entrou em 19. 19, aí, 3 anos. Em 3 anos, olha o quanto de capacidade que vocês adquiriram. Nossa, é mesmo. Não, 4 anos. 4 anos, porque a mãe do Otávio estava grávida dele, eu ia no centro levar ela para tomar passe. Tá, então... E era uma guerra levar ela para tomar um passe. Então, 4 anos. Olha só, em 4 anos, o quanto de recursos e o quanto de capacidades vocês adquiriram e é para assumir os compromissos que vocês têm hoje. Se vocês tivessem que assumir metade dos compromissos que vocês têm hoje, há 4 anos atrás, vocês dariam conta? Tá vendo? Tá vendo como? Quanto mais você se prepara, mais desafio vem. Mas não é de uma forma sofrida. É de uma forma natural, de acordo com o que você está preparado. Você não vê aquilo com sofrimento, porque você tem recurso para lidar. É diferente. É diferente. Não é essa coisa de, ai, meu Deus, vai ser mais difícil, eu não vou dar conta. Não. Você vai dar conta porque você adquiriu mais experiência, mais recursos, mais ferramentas. Então, você consegue lidar de uma forma mais natural. Deus é perfeito demais, né? É. Perfeito demais. Nossa. E aquela coisa também que você falou aí da gente, das coisas materiais, né? Que a gente começa a desligar mais das coisas materiais e dar valor nas coisas espirituais na convivência com as pessoas, nas pessoas, né? Nos valores. Wellington, eu daria tudo para ter mais 3 dias que eu tive, igual aqueles 3 quando eu pintei seu quadro. Porque você não sabe a sensação que eu tive aqueles 3 dias. É como se fosse os 3 melhores dias meus dos últimos 20 anos. É maravilhoso. Eu tenho uma noção, porque eu vivenciei isso num dia. No dia que eu recebi, no dia seguinte eu vivenciei essa energia aí. Eu fiquei 3 dias. Olha aí. Quer dizer, você foi muito mais presenteada do que eu ainda, né? Agora eu entendo porque no êxtase as pessoas não querem voltar. É verdade. Verdade. Está lá naquela sensação mais boa do mundo. Para que voltar, né? Então vamos lá, para a gente ir para a parte final, né? A lei de destruição é lei da vida. Funcionando com rigor sob diretrizes de edificação do bem e da harmonia que serão alcançados oportunamente.
colocado no contexto pela necessidade da reencarnação, o espírito aprimora-se, aprendendo a comportar-se em todas as circunstâncias, adaptando-se a cada fase e superando-a, mediante as aplicações das conquistas mentais e morais que o felicitam. Quanto mais evolui, mais entende as provações, não se permitindo perturbar pela sua ocorrência, antes as louvando, olha só, louvando, por tratar-se de metodologias que lhe proporcionam a libertação do cárcere material, bem como das suas injunções dolorosas, que são as paixões primitivas. Nos processos mais rigorosos das expiações, o calceta é constrangido à autorreflexão, nos presídios da organização fisiológica, não se podendo evadir enquanto a consciência não desperte para as responsabilidades que lhe dizem respeito e que lhe cabe necessariamente cultivá-las, porque se trata de impositivos das leis soberanas da vida. Ninguém que transite no mundo conseguirá viver em regime privilegiado de exceção. Desse modo, nenhuma aflição alcança as paisagens emocionais e mentais do ser humano em decorrência de fenômenos fortuitos, por imposição do acaso. O acaso é o nome que se dá a um processo elaborado com segurança e sabedoria, a fim de que ocorra no momento próprio, na circunstância exata, com a pessoa elegida. Então não existe acaso. Que lindo isso! Acaso não é acaso. Não existe. Acaso é Proposital. O acaso é algo que foi elaborado com muita perspicácia, segurança, inteligência para que aquilo acontecesse. E a gente não tem a condição de entender ainda. E a gente joga isso ao acaso. É. Por isso que a ciência não enxerga Deus. Ela não entende Deus. Então ela acha que as coisas que acontecem na natureza acontecerão ao acaso. Se for lá nas leis de darwinianas, né, da evolução das espécies, você vai lá. Ah, porque tinha a sopa orgânica, as moléculas lá, as primeiras células, os primeiros seres vivos. De repente, por um acaso, uma célula decidiu se unir à outra, formando os primeiros tecidos vivos. Deles se originaram os primeiros órgãos, os primeiros seres. Tinham seres unicelulares, os primeiros seres pluricelulares. A ciência fala que isso foi ao acaso. É igual o Big Bang. Percebe? A teoria do Big Bang. O acaso. O acaso é aquela implosão, explodiu ao acaso. E formou um planeta redondo. Outro. O acaso chamado Deus. Né? Gente, não existe acaso. Essa expressão, por acaso, eu não vou usar mais. Aí você pega o seguinte, quando você vai lá na definição de Deus, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Inteligência suprema. Ou seja, você vai analisar qualquer coisa que existe viva no mundo, qualquer coisa que existe no mundo tem uma função de existir. Aquela ameba que está lá na lama, no pântano, ela tem uma função de estar ali para ajudar na formação do ecossistema, o ecossistema que forma o clima que vai fornecer uma morada eficiente para nós, seres humanos. Olha para você ver a natureza. Tudo na natureza ela é uma coisa dependendo da outra. É interligado de uma perfeição absurda. Né? A planta que gera oxigênio para o ser vivo que come a planta, o ser vivo que morre, degrada, vira alimento da planta, tudo interage de uma forma absurdamente perfeita. E o ser humano, na sua arrogância, chama de acaso. Tudo foi arquitetado. Isso foi arquitetado. Por exemplo, nós viemos para essa casa, nós ficamos em outro lugar. Aí, por um acaso, o proprietário pediu o imóvel. E a gente não localizou nenhum perto de onde era antigo centro. E por um acaso,
nós fomos a uma imobiliária procurar uma outra casa, e aí veio, até perguntei para ela, mas você não tem uma casa velha com quintal grande? Tem uma. Tá, ó, esperando. Na hora que a gente veio aqui, falou, acabou. É essa. Gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende essa perfeição de Deus. É o acaso. Tá vendo? Ô, Léo, tá enganado. Oh. A gente errou, a gente estava atrasado para ir para a loja, nós erramos o caminho, a gente já estava até desistindo, porque não achava nada. E aí eu passei com você aqui na rua e falei, nossa, olha aquela placa, anota. Aí você foi lá para perguntar. É verdade, teve esse pré. Esse acaso, mais esse acaso. Mas o acaso nós erramos o caminho. E essa casa, ela não faz sentido ser uma casa. Por quê? Por quê? Porque você não viu fundo. Conheço. É muito grande esse quintal, você não tem noção do tamanho que é. Dá duas casas dessa. Uai, sem nada? Tem. É um terreno Enorme. Está esperando a gente construir um monte de coisa que a gente já pulou ideias, né, para a gente fazer. Mas o acaso vai trazer grana. Vai! Isso aí tem que acertar. Então, isso responde quando ela fala aqui no início. A lei de destruição é a lei da vida. Essa destruição que parece ser ruim, que parece ser ao acaso, uma destruição lá, você pega uma tsunami, sai varrendo uma cidade inteira de uma forma aleatória, onde vai acabando com casa, com vidas, com famílias, com sonhos. Aquilo tinha uma função. Cada pessoa atingida lá no tsunami, ela tinha que ser atingida pelo aquele tsunami. Justamente. Porque nada... Foi programado aquilo ali, ela tinha que passar por aquilo, ela tinha que ter aquele sonho quebrado, ela tinha que passar por aquela experiência, porque era a injeção dolorosa para curar a doença da alma que ela tinha, para gozar de recursos no futuro. Mas não existem catástrofes, por exemplo, que são consequências do livre-arbítrio? Sim. Mas, assim, não que esteja programado para acontecer? É igual no jogo. O jogo você não tem o início, meio e fim. A forma que você vai jogar é sua. Mas você tem um caminho. Ele vai te dar um caminho que você vai ter que cumprir aquelas fases até chegar no final. E uma ação que você fizer vai te dar uma consequência. Essa consequência vai ser ir por outro caminho, que você vai abrir um outro lugar, que você vai para um outro lugar. Já estava programado. No fim, estava programado. A forma que você caminhou, quais os atalhos, quais curvas você fez, quantas vezes você parou, aí é o seu livre-arbítrio que entra. Mas a evolução já está programada. É por isso até que o suicídio é um crime. Porque ele evita, de alguma maneira, que você contemple alguns objetivos que foram programados. Entendeu? Então, o que acontece? Absolutamente nada é por acaso. Nada. Porque todo mundo fala isso. Nada é por acaso. Né? Porque se você desiste, já tem uma consequência esperando. Sabe? É tipo assim, ele é tão sábio, ele é tão perfeito que qualquer passo que você der, ele já tem um caminho programado para você. É como se tivesse um plano A, B, C, D, F. Qualquer escolha que você fizer já tem uma consequência pronta te esperando. Então, as catástrofes são consequências das nossas escolhas, mas já estava esperado isso. Uma visão muito ampla, muito macro, divina. Aquela catástrofe foi programada porque ele sabia que nós, humanos, poderíamos ter aquelas escolhas para levar até aquela catástrofe. Aquela pedra que caiu no Capitólio foi programada de acontecer para aquelas pessoas. Por que estavam aquelas pessoas lá? Porque eram elas que tinham que estar lá. Pelas escolhas que elas fizeram no percurso, até naquele momento. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele estava lá. Ele ia estar num daqueles barcos, debaixo daquela pedra. Por um acaso, um amigo estava com eles lá na casa lá,
Acordou atrasado, eles atrasaram e pegaram o outro bar. A outra depois. Não, mas que amigo bom. Por causa do que o cara acordou atrasado, eles não estavam lá no momento que a rocha caiu. Percebe? Tá vendo? Agora, é a casa. Ele deixou de acordar no horário à toa. Ô, Wellington, nós Oi. estamos estudando o livro Ação e Reação, e tem uma história legal que está falando no livro, que é de uma senhora, uma moça que estava ela estava querendo suicidar, porque o marido dela estava no leprosário, e ela sozinha não estava dando conta de sustentar a filhinha pequena, e também não estava dando conta de sustentar a casa. Ela não estava vendo solução para ela, então ela pensou em se matar, porque os parentes entregariam a filha dela para pessoas boas cuidarem. A mãe dela, no plano espiritual, correu, pediu ajuda para a equipe espiritual. E aí, a equipe espiritual chegou. Na hora que ela estava com o copo na mão, ela estava abraçando a filha e beijando, despedindo da filha dela. Ela estava com o copo na mão que ela ia beber. Na hora que ela foi colocar o copo na boca, o amigo espiritual falou assim: você vai buscar o caminho da morte e não vai nem fazer uma oração antes para Jesus, para Deus? E aquilo lá, ela teve uma intuição disso aí, porque ela é igual eu. Foi uma rajada de pensamento que passou na cabeça dela. Ela não escutou, ela teve intuição. E aí ela pegou, pôs o copo no criado, deitou na cama, fez uma oração. Enquanto ela deitou na cama, fez oração, eles deram passes nela para ela ficar mais serena e mais calma. E aí eles induziram ela, bateu a mão sem querer no copo e o copo caiu no chão. Porque porque agora vem o melhor, porque ela tinha uma prova difícil nesta encarnação, que era passar essas dificuldades que ela estava passando, pelas coisas que ela fez no passado, pelas dívidas contra a própria filha e contra o próprio marido. Ela tinha essas provas para passar, entendeu? Então, é bem similar ao que a gente está lendo hoje, é bem similar com isso aí. Que legal. Que ponto que chega, né? Que ponto que chega. E a gente, tá vendo? E a gente é tão auxiliado o tempo todo e a gente não tem noção desse auxílio. A gente não tem noção do quanto a gente é ajudado, auxiliado. 24 horas. E aí, antes da gente encerrar, uma parte que me chamou muita atenção que falou que quando você vai adquirindo preparo, esses valores, esses conhecimentos, você se vê diante de uma dificuldade, você passa a louvar, agradecer, enxergar o sofrimento como uma oportunidade que é de se melhorar. Você tem essa condição de entender isso. E quando você entende isso, que aquilo não é um sofrimento, e sim algo para te ajudar a melhorar, você agradece. Da mesma forma que você agradeceu por levar uma agulhada no braço para tomar a vacina para não pegar Covid. Por mais que doesse, por mais que você ficasse 2, 3 dias passando mal, você agradeceu. Nossa, tá, vai, não tem problema, não tem problema ficar sentindo dor, não tem problema passar mal, mas agora eu estou vacinado e eu não corro risco mais de morte por causa dessa doença. Né? É assim. Por isso os mártires foram, que a gente falou hoje no Evangelho também, os mártires que foram, né, os apóstolos que foram para o sacrifício, com alegria. Com que tipo de alegria? Essa alegria. Entendendo que aquilo era apenas parte do processo. A forma com que eles foram sacrificados, decapitados, crucificados, de cabeça para baixo. Em forma de cruz? Forma de X? De X, fogueira. Eles passaram por isso felizes. Não no sentido de achar bom estar passando pelo sofrimento ali na hora. Mas na alma feliz, entendendo que aquilo era apenas parte de um processo que levaria eles à felicidade plena. Que eles estariam com Cristo depois daquilo. Então eles foram, se entregaram aqui. Né? Que lindo isso. Que coisa linda.
Nossa, esse capítulo aqui, vou te falar, viu? E para encerrar, não te permitas amarfanhar emocionalmente, quando convidado a experienciar as ocorrências aflitivas. Recorda-te de Jesus, o guia e modelo para a humanidade, sem culpa nem qualquer motivo que se possa apresentar como justificativa para as ocorrências dolorosas que o visitaram, e que ele esperava com tranquilidade e amor. Nele, encontrando forças morais para prosseguir com alegria no desempenho das suas tarefas de elevação. Não te arrogues desse modo direitos e privilégios, ó orgulho, que os não tens, por enquanto, submetendo-te aos desígnios da evolução, encorajado e feliz pela oportunidade de ascensão e de paz. Gente, às vezes a gente fica pensando assim, né? Alguém faz algo com a gente fala, eu não mereço isso. Eu não fiz nada para essa pessoa. Eu fui injustiçado, a gente fica revoltado. Nossa, fulano veio e me roubou meu celular. Uma pessoa que eu nem conheço. Roubou meu celular. Que injustiça, eu trabalho honestamente, comprei com muito custo meu celular e faço de tudo para ter minhas coisas honestamente. Aí vem alguém do nada, um infeliz, e me rouba, me tira aquilo que eu comprei com tanto sacrifício. Que injustiça! A gente pensa assim, né? E Jesus? O que ele fez de mal para a humanidade? De errado para alguém fazer o que fizeram com ele? O que de fato Jesus fez de errado para ele ser crucificado, açoitado, condenado como o pior dos criminosos? E mesmo assim ele aceitou com amor. Sem reclamar, sem titubear. E ainda no final de tudo, pediu perdão para Deus. Perdoa, eles não sabem o que faz. Olha isso, gente. Como ele era grande, esse cara. Ele era muito grande, muito além de nós. A gente reclama de tanta coisa pequena. A gente pega ele, olha só como ela fala, o guia e modelo. E a gente entender que tudo isso é para nos levar à melhora, à ascensão e à nossa paz íntima. Todos. Esse capítulo explica muito, porque algumas situações, isso é comum mesmo. Minha mãe até comentou que as pessoas entram no centro, em qualquer templo, enfim, e aí naquele período inicial, ela começa a ter alguns problemas, né? Porque ela começa a ter acesso a conhecimento. Ela começa ali, sabe aquela palestrinha que você está vendo? Sei, vamos. E muita gente não sai, fala, não. É um jargão, vocês podem perceber. É assim, começou a entrar no centro, as coisas vão ficando difíceis, não sei o quê, mas depois estabiliza. Por quê? Porque você começa a ter acesso ao conhecimento, você tem a proteção, você tem todo o trabalho. Então, por mais que existam mais tarefas, você tem um respaldo maior. E por que afasta do centro? Porque é mais fácil pôr a culpa no outro. Porque o centro te obriga, o estudo, o conhecimento te obriga a você se defrontar com você mesmo, que a gente falou hoje no Evangelho. Você deve se defrontar com as suas imperfeições. Porque ele te exige o cumprimento da reforma íntima. Exatamente. E aí você começa a lidar de frente com as suas imperfeições e fala, o quê? Tô fora. Aí você quer sair do centro como se você se livrasse do espiritismo ou do centro, você não tivesse que se enfrentar mais. E quanto mais tempo você fica no centro, mais você vê que você é mais imperfeito do que você pensava. É. E aí as pessoas orgulhosas não ficam, porque elas não conseguem admitir. Porque tem que ter muita abnegação, muita renúncia. Entendeu? Então, mas depois, é aquela situação. Depois é muito natural. É algo assim. E depois se torna prazeroso. Prazeroso. Ah, fala sério, que delícia esse estudo. Muito bom. Delícia esse estudo, né? Essa hora, a gente está estudando até agora, né? Tá aqui, tá frio e tal.
Mas que delícia esse estudo. Bom, que bênção, que chuva de conhecimento a gente teve. Semana que vem eu vou levar chocolate quente, viu? Opa! Ah, então eu venho. Por acaso eu venho. Marcelão também é lá. Marcelão. É outro patamar agora, ó. Outro patamar. Gente, que bênção. Vamos encerrar, né? Alexandra, faz a oração para nós, encerramento. Divino Mestre Jesus, agradecemos, Pai, essa oportunidade do estudo de hoje, esse ensinamento abençoado, que tanto ilumina nossa alma, nosso espírito, que essas lições sejam sempre para nós instrumento para trabalharmos no dia a dia. E aí agradecemos essa equipe espiritual que nos acompanha, que nos ampara, como eu disse, nos carrega no colo a todos os momentos difíceis. Que sempre percebemos que ao nosso lado tem mãos nos amparando e nos guiando, nos auxiliando para o caminho do amor e do bem aos nossos irmãos. Que continuemos assim, Senhor, nessa empreitada, juntos e unidos, nós encarnados e desencarnados, no objetivo maior, que é a nossa evolução, a nossa reforma íntima, o cumprimento das nossas provas, e que possamos, com a ajuda de Joana com seus ensinamentos, poder melhorar cada dia mais, melhorando aos irmãos também que estão ao nosso lado, Senhor. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pronto. Que assim seja. Amém. Muito obrigado, viu? Gratidão. Gratidão. Muito bom. Jesus abençoe sempre. Tchau. Também.